Hoje nós vamos dar início a uma nova série, e essa nova série tem o objetivo de nos preparar para um evento muito importante que nós vamos comemorar dentro de poucas semanas. Que evento é esse? A Páscoa. E a Páscoa, o que é? O que a gente comemora na Páscoa? O sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. A gente sempre vem dizendo aqui na Embaviva que muito mais importante para nós do que a celebração do Natal deveria ser a celebração da Páscoa, porque é na Páscoa que o Natal ganha sentido. É na Páscoa, no cumprimento da missão do Cristo, que de fato o nascimento do Filho de Deus ganha um sentido todo novo. Então, na sua morte e na ressurreição é que nós recebemos a nossa nova vida com esse Deus, e por isso nós queremos usar os nossos próximos domingos, a partir de hoje, para conversarmos sobre esse tema, o perfeito sacrifício, e o nosso foco vai ser o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, uma carta anônima, não sabemos, portanto, quem foi que escreveu esse texto, mas um texto importantíssimo dentro do Novo Testamento, justamente por mostrar quem é Jesus, a superioridade de Jesus como o Filho de Deus, o Filho perfeito de Deus, o sumo sacerdote perfeito, por meio de quem nós temos um acesso totalmente novo ao nosso Deus e ao nosso Pai. Então, a nossa intenção ao longo desse tempo é estudarmos essa carta. Não vamos poder estudar toda ela, mas apenas alguns trechos principais dessa carta que nos ajudam a entender o tema do sacrifício e de Jesus como o sumo sacerdote e sacrifício perfeito. Então, a minha dica já fica para vocês, que seja aí também um período para você, na sua casa, na sua leitura devocional da Bíblia, talvez nos seus encontros dentro de casa com os seus filhos, com o cônjuge, etc., separarem um tempo que seja diário, semanal, para vocês fazerem juntos a leitura da carta aos Hebreus e orarem sobre os assuntos que ali estão. E para começarmos, queremos falar então sobre Jesus, o Filho perfeito. E para isso, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1 e nós leremos do versículo 1 até o versículo 4. Hebreus capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Sempre incentivamos que você traga a sua Bíblia, seja impressa, seja digital aí, embora a gente sempre também projete o texto aqui no nosso projetor, mas é sempre bom você ter a sua Bíblia aí para você fazer as suas anotações, acompanhar o texto. E Bíblia, eu não sei para vocês, para mim é um negócio tão pessoal, né? Eu adoro a minha Bíblia, toda rabiscada, toda anotada, toda colorida, toda cheia de comentários que a gente vai fazendo ao redor. Então, essa pessoalidade nossa com o texto impresso, para mim é muito significativa. Hebreus capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, nós lemos o seguinte: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Feche os seus olhos, vamos orar? Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esses trechos que lemos da Tua palavra e que falam tanto sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Teu Filho perfeito, nosso irmão perfeito, o sacrifício perfeito que nos deu uma nova vida. Que as Tuas palavras, Senhor, que lemos aqui, ganhem vida em nossos corações pela ação do Teu Espírito. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao Teu conselho e que a nossa vida, Pai, seja de fato para o louvor da Tua glória.
É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Para a gente começar, queria pensar um pouco com vocês qual foi o motivo que levou esse autor a escrever a carta aos Hebreus. E o motivo é bem interessante, porque quando lemos a carta aos Hebreus, vai ficando claro para a gente que ele tem um interesse de despertar a memória dos seus leitores e das suas leitoras para algumas coisas que são básicas, fundamentais da sua fé, e que às vezes são tão básicas e tão fundamentais que às vezes a gente acaba deixando de lado. A gente vai ocupando a nossa mente, nossa vida religiosa, nossas reflexões, nossas conversas, com coisas que às vezes a gente vai achar que são mais importantes, as coisas mais complexas, as coisas mais difíceis de se entender. Ao longo de uma caminhada cristã, conforme a gente vai acumulando conhecimento sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre questões doutrinárias, sobre fé, sobre práticas religiosas, na medida em que a gente vai acumulando esse conhecimento, até temos a tendência de nos tornar ótimos debatedores da fé. E aí acabamos entrando em conflito uns com os outros, defendendo as nossas posições doutrinárias, levando em consideração o que o outro pensa, mas sempre tem um motivo para debate e discussão e etc. Por quê? Porque agora, supostamente mais maduros, depois de uma certa vivência de fé cristã, nos tornamos bons demais, superiores demais e conhecedores demais para nos ocuparmos com as coisas mais básicas da nossa fé. O problema é que aquilo que muitas pessoas consideram básico da fé é o fundamental e o vital. Não é o básico, mas é sempre o mesmo ponto onde todos nós, cristãos e cristãs de qualquer lugar e de qualquer momento na história, precisamos voltar àquele ponto: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Os evangelhos não vão ser escritos de novo. Aquelas velhas histórias não vão ser escritas de novo. Sempre voltarmos a quem é Jesus Cristo, o que Ele fez, significa voltarmos ao que nos orienta na nossa fé, na nossa vida prática, na nossa comunhão, na nossa compreensão da ação de Deus em nosso favor. Então a carta aos Hebreus, se você ler, você vai perceber que há esse interesse de despertar essas pessoas para trazê-las à memória, trazê-las à realidade de quem é Jesus e de como nós devemos nos relacionar com esse Deus e Pai por meio do seu perfeito Filho que foi entregue a todos nós. Então, essa ênfase que ele dá em trazer à memória das pessoas quem é Jesus, vem acompanhada com uma preocupação. Porque outra coisa que fica clara se você ler a carta aos Hebreus, esse autor está preocupado com cristãos e cristãs, cujos corações estão endurecendo, cuja fé está se apagando, cuja toda a experiência inicial de conversão a Deus está perdendo o sentido na sua vida, e a vida dessas pessoas está num marasmo religioso, ou seja, uma vida onde estar na igreja, orar, ler a Bíblia e tantas outras coisas que envolvem práticas da fé cristã, nada mais são do que meros rituais religiosos, automáticos e que acabam sendo mais vazios do que qualquer outra coisa. Então existe essa preocupação. Por exemplo, olha o que a gente lê no capítulo 2 da carta, versículo 1. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Em outras palavras, vocês têm se desviado do fundamental da nossa fé, Jesus Cristo. Vocês têm se desviado, por quê? O motivo é muito simples. Vocês não têm prestado a devida atenção àquilo que nós temos ouvido. Vocês não têm discernido entre o que é o Evangelho de Jesus Cristo e o que outros ensinos são, o que são outras doutrinas que têm muito mais o objetivo de nos afastar de Jesus Cristo do que nos aproximar dele. Algo semelhante a gente lê no capítulo 3, também versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus
pensamentos em quem? Em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Onde deve estar o nosso pensamento? Onde devemos fixar o nosso pensamento? Em quem deve estar 100% do nosso foco e a nossa atenção? Em Jesus Cristo. Ele é o enviado da parte de Deus, o apóstolo, o sumo sacerdote que confessamos como nosso Senhor e nosso Salvador. Portanto, em quem devemos estar fixos, olhando firmemente para Ele, para não nos desviarmos para nenhum outro caminho, para não nos perdermos nessa caminhada. A nossa referência, o nosso ponto constante e firme é Jesus Cristo. Por isso, essa carta tem esse objetivo, de voltar o nosso foco àquilo que de fato importa. E nada melhor do que nos prepararmos para a Páscoa exatamente dessa forma. Começando então esse texto, a gente percebe algumas afirmações iniciais, que são esses 4 primeiros versículos. A primeira afirmação que o autor faz é que o Deus que nós chamamos de Pai, o Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como lemos tantas vezes no Novo Testamento, é um Deus que se revela na história. E essa é uma informação muito importante, porque se não fosse partir de Deus o desejo de se revelar a nós, nós jamais o conheceríamos. A nossa distância em relação a Deus é tão grande por causa do pecado, que jamais teríamos qualquer possibilidade de conhecermos esse Deus, se não partisse desse Deus o desejo de se revelar a nós. E aqui nós temos uma outra informação importante. Se esse Deus desejou se revelar a nós, significa que esse Deus quer ser conhecido por nós. Esse Deus quer ter um relacionamento com a gente. Se esse Deus se revela, e só por meio da revelação desse Deus é que a gente tem uma noção de quem é esse Deus, significa então que esse Deus, em primeiro lugar, é o interessado em ter um relacionamento com a gente. Não somos nós, em primeiro lugar, que queremos Deus, mas Deus, em primeiro lugar, que vem em nossa direção, que vem preparar um cenário para promover um encontro, onde nós, seres humanos pecadores, e o Deus Criador e Santo, podem ter amizade de novo. Todo esse cenário, onde esse Deus está se revelando, está registrado nas Escrituras. Então, vamos fazer um exercício aqui. Suponhamos que você e eu somos pessoas que estão vivendo lá no primeiro século da era cristã. Suponhamos que todos nós somos de formação, de berço, de nacionalidade, cultura e religião, somos judeus, certo? E estamos recebendo essa carta e estamos lendo esses versos pela primeira vez, ok? Quando a gente lê algo assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. A primeira coisa que nos vem à mente é: onde eu encontro esse falar de Deus e de diversas maneiras aos nossos antepassados? Onde eu encontro os registros desse falar de Deus lá para os antepassados? Onde eu encontro aquilo que Deus disse por intermédio dos seus profetas? E a resposta qual que é? Nas Escrituras. Então, as Escrituras registram para nós todo esse falar e todo esse agir de Deus. E lembre-se do seguinte, que quando essa carta é escrita, ou seja, no primeiro século da era cristã, e a gente lê aqui antepassados e profetas, a gente está falando de uma longa história por trás dessa carta. Profetas que viveram 400, 500, 600, 700, 800 anos antes da redação desse texto. A gente está falando de antepassados cuja a forma de pontuar na cronologia da história a gente nem tem, de tão antigas que são essas histórias que aconteceram com esses antepassados, certo? Então esse povo tem toda uma longa história por trás, e eles lembram que o falar desse Deus é a forma como esse Deus agiu ao longo da história, é tudo o que esse Deus disse e tudo o que esse Deus fez para esse povo ao longo da história.
Essas histórias, então, obviamente, que quando Hebreus está sendo escrita e nós, judeus do primeiro século, estamos lendo ela, não existe o Novo Testamento. Só existe o que nós chamamos de Antigo Testamento. E aqui tem duas informações interessantes. Que livros são esses do Antigo Testamento que esses irmãos nossos têm acesso? São dois: a Bíblia hebraica e a tradução grega da Bíblia hebraica, certo? Sabe que a Bíblia hebraica e a tradução grega são semelhantes aí ao nosso Antigo Testamento, com algumas poucas diferenças, tá? Uma delas é na organização. A Bíblia hebraica termina não no livro do profeta Malaquias, como o seu Antigo Testamento. A Bíblia hebraica termina no segundo livro de Crônicas. Só a ordem é diferente. E você sabe como termina a Bíblia hebraica? Com uma passagem em 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 15 ao 23, onde nesse trecho nós lemos uma lembrança dos motivos do exílio do povo de Judá e a promessa do retorno para Jerusalém. É assim que esse povo está lendo a sua história, então. Imagina isso: Deus falou conosco por meio dos antepassados, por meio dos profetas. E aí a gente volta lá para o Antigo Testamento. E aí a gente lê tudo o que aconteceu no Antigo Testamento com os nossos antepassados. Tudo que Deus disse por meio dos profetas. E sabe uma coisa que vai ficar muito constante na nossa leitura? É que Deus é um Deus que sempre nos deu promessas. E este Deus é fiel. E porque é fiel, sempre cumpriu as suas promessas. É como se as engrenagens da história do povo de Israel fossem essas duas: promessa e cumprimento. Promessa e cumprimento. Promessa e cumprimento. É dessa forma que esse povo está tendo a sua experiência com Deus. Um Deus que promete e um Deus que cumpre. Só que no meio da promessa de Deus e do cumprimento da promessa de Deus, existe um ser humano, semelhante a você e semelhante a mim. Esse ser humano nem sempre compreende a vontade desse Deus. E esse ser humano, mesmo que compreenda a vontade de Deus, muitas vezes o desobedece. E, por exemplo, o último livro e o último trecho da Bíblia hebraica diz respeito ao exílio do povo de Judá. E esse povo foi vencido em guerra pelos babilônios. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído e todo esse povo foi levado para o cativeiro na Babilônia e por lá ficaram durante 70 anos. Ficaram 70 anos no cativeiro por causa da sua desobediência à palavra de Deus, porque não viveram de acordo com a vontade de Deus. E dessa forma vai se encerrando as últimas memórias desse povo lá no Antigo Testamento. Só que ao mesmo tempo que temos aqui algo negativo, ou seja, um juízo de Deus sobre o povo que o desobedeceu, o que nós temos também? Uma promessa: eu vou trazer vocês de volta e eu vou fazer algo novo no meio de vocês. Quando a gente vai para a Bíblia grega, que era a Bíblia mais lida pelo pessoal no tempo lá do Novo Testamento, ela termina com Malaquias, e é a ordem que está aí na sua Bíblia também. Então você pode ver que o último livro do Antigo Testamento, para nós também, é o livro de Malaquias. E no último capítulo, versículos 1 e 2, olha o que a gente lê: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Isso significa que nessas palavras nós temos o juízo de Deus, a promessa de que Deus trará juízo sobre o seu povo. E a expressão é bem pesada, não é? Certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Se hoje está quente, imagina, né, uma promessa como essa. Pois é, só que também se acompanha o quê? Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. É um Deus que sempre está agindo, então, com juízo e com graça. E na experiência desse povo, por mais que todos esses antepassados, todo esse povo lá do passado, tenha presenciado o cumprimento das promessas de Deus, sabe qual era a sensação? A sensação é que
tudo bem, Deus trouxe a gente de volta do exílio. É o caso de Malaquias. Malaquias é um livro escrito já no período em que esse povo retornou do exílio, já está vivendo com um templo reconstruído, a religião reconstruída e etc., mas há uma sensação de que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Deus cumpriu a sua promessa. Deus nos trouxe de volta do exílio. Deus nos deu Jerusalém de volta. O templo foi reconstruído, mas alguma coisa ainda está errada. Eu não sei explicar o que é. A gente não sabe dizer o que é, mas alguma coisa não está normal, falta alguma coisa. E tanto que falta alguma coisa que Malaquias tem que terminar com juízo e com mais uma promessa. Haverá um dia em que Deus vai fazer uma nova intervenção, e nessa nova intervenção de Deus, algo novo vai acontecer. Então esse é o primeiro verso, a primeira memória que o autor de Hebreus quer trazer para os seus leitores. E o segundo versículo, então, a gente vai perceber que, só lembrando esse primeiro, há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E mesmo Deus falando por meio deles, mesmo Deus agindo por meio dos seus profetas, este povo sempre se recusava a ouvir a sua voz, sempre tendia a desobedecer a esse Deus, e o resultado era esse pessoal se afastar de Deus. Só que Deus nunca abandonou o seu povo, e a promessa sempre vinha junto. É exatamente, por exemplo, o que a gente lê na própria carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, versos 39 e 40. Olha que coisa linda. Entretanto, nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. De quem ele está falando? Ele está falando de Abraão, ele está falando de Noé, ele está falando de Josué, ele está falando de Moisés, ele está falando dos antepassados. Nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós, que nossa fé se junte a deles para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Em outras palavras, de fato, faltava alguma coisa para eles. E o que faltava para eles, a gente estava esperando também. A gente não sabia, mas a gente também estava esperando. É a nossa fé, é algo que estava para ser revelado, e é a nossa vida de fé que vai completar então o todo dessa grande obra de Deus. Sabe quando? Quando Deus envia o seu Filho a nós. Aquela sensação de que alguma coisa faltava, ela deixa de existir quando Deus completa a sua obra. E completar a obra é enviar o seu Filho. O vazio que existia nesse povo, o buraco que existia na sua história, aquilo que existia entre eles que não se sabia dar um nome, não se sabia explicar, mas aquela sensação de que sim, Deus prometeu e Deus cumpriu, mas está faltando alguma coisa. Este Deus dá a sua resposta quando nos envia o seu Filho. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo. Que palavra é essa? Em primeiro lugar, ele faz a afirmação de que este Deus agora nos fala por meio do seu Filho. Não que o seu Filho fosse simplesmente portador de uma mensagem que vem da parte do Pai, mas a própria presença do Filho entre nós, como ser humano de carne e osso, semelhante a você. A presença do Filho entre nós é um falar de Deus. É este Deus falando conosco pela própria vinda do seu Filho a este mundo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. No seu Filho, o que Deus estava nos dizendo: eu vim para este mundo para viver com vocês, para ser um de vocês, para estar junto de vocês, para agora podermos compartilhar a vida numa mesma dimensão. Em Jesus, Deus estava descendo nessa história para pisar o seu chão e te olhar olho no olho, para estar próximo de você,
Por isso, este Deus que lá no passado falou aos nossos antepassados, por meio de todas aquelas histórias, por meio da palavra dos profetas, nesses últimos dias, este Deus nos deu o seu Filho, e por meio do seu Filho, este Deus estava falando conosco. Deus estava assumindo a nossa humanidade. Deus estava entrando para dentro da nossa história. Em Jesus Cristo, Deus estava neste mundo para viver a nossa história, experimentar os nossos conflitos, experimentar as nossas dores, experimentar a opressão do pecado que existe nesse mundo. Ele veio para essa história para experimentar a vida da mesma forma como você e eu experimentamos. É por isso que nesses últimos dias Deus nos falou por meio do Filho. E este Filho, o Pai o constituiu como herdeiro de todas as coisas. E sabe que é impressionante em todo o Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, é que se você crê em Jesus Cristo, você é uma nova criatura, você está em Cristo. Há uma união entre você e Cristo. Sabe o que isso significa? É que você é uma pessoa co-herdeira com Cristo de tudo que é a herança dele. A herança de Cristo é sua. Tudo o que Cristo recebeu do Pai é seu. Já falei isso uma vez, mas eu gosto sempre de pensar nisso. Quando a gente pensa em herança, a gente sempre pensa naquilo que os nossos pais deixam para nós em termos de bens materiais normalmente, né? Propriedade, uma conta bancária, dívida, isso é sempre possível também. Mas quando a gente pensa em Deus, né? Que tipo de herança Deus, o Criador do universo, pode dar para o seu Filho? Já parou para pensar nisso por um momento? Você já parou para pensar que o universo pertence a Deus? Você já parou para pensar que cada uma das estrelas pertencem a Deus? Que as constelações pertencem a Deus? Aquelas que a gente é capaz de conhecer e aquelas que a gente ainda não viu. Já parou para pensar que tudo que existe no mar pertence a Deus? Esse mar que ainda é para a humanidade um grande desconhecido, não conseguimos descer as profundezas do mar até uma determinada metragem. Já parou para pensar que todos os planetas e todos os corpos celestiais pertencem a este Deus? Essa é a tua herança em Cristo Jesus. Essa é a tua herança. E aí eu fico para pensar no seguinte: tem uma coisa que me dá um prazer indizível, para mim, Israel, é um pôr do sol na praia. Adoro, adoro. Adoro sentar minha cadeira ali na areia e ver o sol baixar. Aquilo para mim me traz uma alegria, uma paz, uma sensação indescritível. É uma cena e um evento que dura alguns segundos ali. Você já imaginou o que Deus vê todos os dias? Você já parou para imaginar isso? Que Deus presencia diariamente o nascimento de constelações, que Deus presencia diariamente uns fenômenos da natureza que às vezes a gente se encanta de saber, de ver uma fotografia de um fenômeno como aquele. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar a alegria e o prazer que Deus tem na criação dele? Essa é a tua herança em Jesus Cristo. Você é co-herdeiro com Jesus Cristo de todas as coisas que o Pai o deu. Mas só que tem mais um detalhe: Ele não só é o herdeiro de todas as coisas, mas Jesus Cristo é o agente de Deus na criação. Todo o universo foi feito por meio de Jesus Cristo. Foi por meio de Jesus Cristo que Deus o Pai fez todas as coisas. E aqui nós temos uma palavra sensacional do autor dessa carta. Sabe qual é? É que o Pai tem a vontade de criar, e o Filho é o que traz à realidade a vontade do Pai. Por isso que o Filho é a palavra que estava com o Pai no princípio. João capítulo 1.
E por meio da palavra, que é o Filho, todas as coisas foram criadas. E aí você volta lá para Gênesis, e quando você vê a criação, o que está acontecendo? E Deus disse: haja luz, e houve luz. O Filho é o agente de Deus na criação. O Filho é a palavra proferida pelo Pai que traz à realidade aquilo que é a vontade do Pai. O que isso significa? Que a relação desses dois, a relação do Filho com esse Pai, é uma relação onde o Filho realiza a vontade do Pai, onde o Filho faz aquilo que o Pai deseja. É uma relação de uma obediência plena e perfeita. Jesus Cristo é plenamente obediente ao Pai, porque confia no Pai e conhece a vontade do Pai e sabe que os planos do Pai são perfeitos. E é por isso mesmo que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quem é Jesus? A expressão exata do ser de Deus. A semelhança de Filho para com o Pai é tão grande que nós podemos dizer, como Jesus disse para Filipe: se você me vê, você vê o Pai. Jesus, a expressão exata do ser de Deus, um Filho que é o resplendor, a manifestação brilhosa da glória desse Deus. Só que ele não é apenas semelhante ao Pai pela obediência. Para realizar a vontade do Pai, esse Filho teve que se tornar semelhante a nós. E é o que a gente lê no capítulo 2, verso 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Que coisa incrível! O Filho, o agente da criação, o Filho por meio de quem todas as coisas foram criadas. Agora este Filho, para realizar a vontade do Pai, vem a este mundo se tornar semelhante a você, semelhante a mim. Esse Filho, então, na sua semelhança com o Pai, mostra obediência. E na sua semelhança a nós, mostra solidariedade. Ele se torna solidário à nossa fraqueza e à nossa condição. Ele tem que se tornar como um de nós, solidário na nossa fraqueza humana, para de dentro da nossa fraqueza humana ser o sacrifício que pode nos reconciliar com o Pai. Esse é o nível de obediência, o nível de servidão desse Filho em relação ao seu Pai, mas também um amor tão profundo que se estende a nós, e ao se estender a nós, este Filho é solidário a nós. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O que essa carta quer dizer com tudo isso? Jesus Cristo sabe o que você passa. Jesus Cristo conhece o seu sofrimento. Jesus Cristo conhece a sua dor, não importa qual seja. Jesus Cristo conhece as suas ansiedades. Jesus Cristo conhece as suas fraquezas e as suas limitações. Jesus Cristo conhece tudo aquilo que você tem feito e que sabe que não gostaria de fazer e que não deveria fazer. Jesus Cristo conhece você, porque Ele viveu a sua vida. Ele se tornou semelhante a nós e nessa semelhança a nós, Ele se torna plenamente solidário à nossa condição, para que na nossa condição Ele venha a ser o sacrifício perfeito que nos reconcilia com o Pai. Por fim, Jesus Cristo é apresentado pela carta aos Hebreus como superior a tudo o que nós conhecemos. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Após ter então cumprido a sua missão, após ter realizado a vontade do Pai, ou seja, a purificação dos pecados, Ele foi exaltado.
Ele foi levado à mais alta posição e recebeu do Pai um nome que está acima de todo nome. E se você quiser fazer um exercício depois em casa, de leitura bíblica, leia esse trecho que a gente leu hoje, Hebreus 1, de 1 a 4, paralelamente com Filipenses 2, de 5 a 11. E você vai perceber uma semelhança incrível. O Filho que realiza a vontade do Pai, e ao realizar a vontade do Pai, ele se torna superior, recebe o nome que está acima de todo nome, e diante do nome de Jesus, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra há de se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Cristo, que é superior aos anjos, nesse texto, ao longo da carta, vai ser apresentado como superior a Moisés, como superior a Josué, como superior aos sacrifícios, como superior à própria lei. Em outras palavras, esses judeus que estavam voltando para os princípios da sua fé no judaísmo, estão sendo lembrados pelo autor dessa carta, que Jesus Cristo é superior a tudo, e isso significa que Jesus Cristo supera todas as coisas. Em outras palavras, Jesus Cristo nos é suficiente. Não adianta você querer colocar qualquer outra coisa junto com Jesus Cristo. Não tem Jesus mais os anjos, Jesus mais Moisés, Jesus mais determinada religião. Em Jesus Cristo não existe isso. Ele é a superação de toda manifestação religiosa que nós temos como seres humanos. Ele é superior a tudo o que nós conhecemos, e por ser superior, Ele é suficiente, e nós não precisamos de mais nada e nem de ninguém. Nós temos em Jesus Cristo tudo o que nós precisamos. Mas qual é o nosso desafio? É que a gente sabe que precisa de Jesus, mas eu também preciso de um certo luxo para viver. Eu sei que eu tenho Jesus, mas se eu não tiver uma renda X, as coisas se abalam. Eu sei que eu tenho Jesus, mas se eu não estiver naquele relacionamento, não vai dar certo. Eu tenho Jesus, mas se eu não satisfazer essa minha vontade, não vai dar certo. Qual é a ideia do autor de Hebreus? É nos lembrarmos que todo o nosso prazer, toda a nossa satisfação e tudo o que de fato nós precisamos para a vida, nós já temos em Jesus. E todas essas coisas que eu quero tanto, e esse luxo com o qual eu gostaria de viver, e essa vida financeiramente mais estável que eu gostaria de ter, e aqueles meus desejos que eu gostaria de realizar, e todas essas coisas. Eu gosto muito de lembrar da palavra do apóstolo Paulo para os filipenses. Todas as outras coisas eu joguei no lixo para conhecer Cristo. Todas as outras coisas, para citar Paulo literalmente, eu considerei como esterco para conhecer Cristo, porque não há nada mais importante do que Jesus Cristo. Não há nada que o supere. Nele eu tenho tudo o que eu preciso. Minha vida pode estar complicada, está difícil, a minha situação financeira pode não estar boa, eu posso estar vivendo uma fase de desemprego, ou pode bem ser que todos aqueles meus sonhos de realização pessoal nunca se concretizem. Mas para quem entendeu Jesus de fato e se relaciona com Ele, nada disso importa. Eu posso ser a pessoa financeiramente mais pobre desse mundo, mas se eu tenho Cristo, eu sou um herdeiro do universo inteiro. Eu tenho tudo o que me basta. Eu tenho um relacionamento com Deus. Esse Deus me ama, eu o amo, e nada supera isso. Por fim, o que nos impede de caminhar com Cristo? Ao longo dessa carta, eu acho que 3 coisas vão ficando claras para nós. Em primeiro lugar, o que nos impede de caminhar com Cristo é um coração endurecido, é o pecado e a indiferença. Isso nos impede de andar com Cristo. Novamente, a gente se converte,
passa a frequentar a igreja, todo domingo a gente está aqui, e não demora muito tempo para que isso se transforme na nossa vida religiosa. E as coisas que Jesus está nos ensinando, os pecados que Ele está ajudando a gente a vencer, todas essas coisas vão se tornando menos importantes. Porque a gente continua pecando e vê que nada acontece. A gente continua vivendo do mesmo jeito e nada acontece. E aí o pecado começa a achar espaço na nossa vida de novo. E esse pecado que encontrou espaço na nossa vida de novo, nos leva a uma indiferença. Esse é o primeiro grande risco que a carta aos Hebreus quer trazer para nós. Cuidado com o seu coração, porque o seu coração, como aconteceu lá com o povo de Israel no passado, ele vai ser endurecido se você não vigiar, se você não mantê-lo aquecido no relacionamento com Deus, se você não mantê-lo em sintonia com Deus. A tendência natural do nosso coração é se endurecer, e quando esse coração se endurece, nós damos espaço ao pecado, e o pecado nos leva à indiferença em relação a Deus e em relação a Jesus Cristo. Segunda coisa, é a nossa tendência de acrescentar qualquer outra coisa à nossa fé em Jesus. A nossa tendência de acrescentarmos outras coisas à nossa fé em Jesus. É comum a gente ouvir, você pode achar estranho, mas é comum a gente ouvir, que eu acredito em Jesus, mas eu também sigo os ensinamentos de Buda. Eu acredito em Jesus, mas eu leio o horóscopo todo dia no jornal, porque eu me oriento pelo horóscopo. Eu creio em Jesus, mas qual é o problema de eu seguir os ensinamentos do Chico Xavier? Aos domingos eu vou na igreja, na semana eu vou no pequeno grupo, mas na sexta-feira eu vou para o centro espírita. Qual é o problema? Isso aqui também é uma tendência natural, de querermos acrescentar qualquer coisa ao que nós temos em Jesus. E a resposta para isso, sabe qual que é? Você precisa aprender mais sobre Jesus. Você precisa conhecer mais esse Jesus. Você precisa parar de ser um mero ouvinte do que Jesus fez, para se tornar de fato seu amigo e seguir o seu conselho. E em terceiro lugar, a nossa tendência de abandonar a confiança e a esperança em Deus. Ao longo do tempo, a nossa fé tende a esfriar. Se nós deixamos que o nosso coração se torne endurecido, se nós não mantermos o nosso coração aquecido no relacionamento com Deus e o nosso foco em Jesus Cristo, a nossa tendência natural é ver a nossa fé enfraquecer e esfriar. Se a nossa fé não for alimentada diariamente com a meditação na palavra de Deus, a oração e a comunhão, naturalmente a sua fé vai esfriar, o seu coração vai se endurecer, você vai se tornar uma pessoa indiferente, e a consequência disso é que você logo abandona a sua confiança em Deus e a sua esperança nesse Deus. A carta aos Hebreus quer nos trazer esses alertas, mas ao trazer esses alertas, essa carta nos dá respostas, nos ensina o caminho, nos diz como fazer, para que essas coisas não aconteçam. Eu tive a oportunidade de, por um tempo na minha vida, caminhar com o Dr. Russell Shedd. Fizemos algumas viagens para falar em congressos juntos pela Rádio Transmundial. E em uma conversa com ele, já no fim da sua vida, foi nessa última fase da vida dele, antes do seu falecimento, a gente perguntando para ele: Dr. Shedd, o que o senhor tem a nos dizer em termos de conselho para a nossa vida cristã? Em outras palavras, Dr. Shedd, qual é o segredo de uma vida com Deus tão exemplar como essa do Senhor? Aí o Dr. Shedd respondeu o seguinte: meu irmão, não tem nenhum segredo, é o básico. Todos os dias, a leitura da palavra de Deus,
a oração e a comunhão. É pela leitura da palavra de Deus, pela meditação na palavra de Deus, pelo tempo diário de oração e de comunhão com esse Deus e na comunhão com os nossos irmãos, é que nós mantemos o nosso coração focados em Jesus Cristo. É nos curvarmos ao conselho da palavra de Deus e seguirmos Jesus de fato. Para muitos de nós, talvez seguir a Jesus hoje seja frequentar a igreja no domingo. Para muitos, talvez essa seja uma descoberta, de que eu posso vir à igreja aos domingos, só que Deus quer muito mais do que isso de mim. Deus quer me dar a sua presença no meu cotidiano. Deus quer me dar o privilégio da sua amizade e companhia em todos os momentos do meu dia. Talvez isso seja uma descoberta que a gente precisa, que este Deus está aí para ser teu amigo e parceiro, para andar com você, para estar com você, para te ajudar nas suas decisões, para te ajudar a lidar com os seus conflitos e com as suas imperfeições. É isso que Deus quer da gente, amizade. Ele veio e fez o que fez em Jesus, não para que mantivéssemos uma relação distante, mas para que nos tornássemos de fato amigos e amigas do nosso Senhor e Criador. Amém?